realizar entrevista inicial psicológica com gestantes. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou professora com pós-doutorado, especialista na área de psicologia perinatal, autora de centenas de trabalhos sobre saúde mental materna e instrumentos aprovados pela SATEPS de uso do psicólogo perinatal. Muitos profissionais que atendem gestantes e mulheres no pós-parto muitas vezes ficam perdidos sobre o que investigar, o que perguntar na entrevista inicial psicológica. E nesta aula de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer perguntas para a cliente que chegar para você aí na clínica e você não ficar mais perdida no que perguntar, no que investigar. Então fica comigo até o final desta aula. Gestantes e mulheres no pós-parto cada vez mais estão buscando por atendimento clínico psicológico. Essas mulheres geralmente vão chegar com queixas não tão romantizadas como parece. Muitas pessoas acreditam que uma mulher grávida, ela está plena e feliz, ela está realizando o sonho e muitas vezes até duvida que esse tipo de mulher procure o nosso atendimento. Mas o fato é que mais da metade das mulheres no período perinatal, ou seja, no período de gestação e pós-parto, estão apresentando algum sofrimento psíquico, vários conflitos psicológicos e inclusive transtornos mentais. Então nós, psicólogos, precisamos estar preparados para saber atender essa demanda, o que perguntar para essa demanda, o que devemos ficar atento na escuta e depois como trabalhar, como intervir. Imagine que chegue aí para você, na sua clínica, uma mulher no período de gravidez com alguma queixa de sofrimento psíquico em relação à gestação. Como é que você trataria essa pessoa? Que perguntas você faria para ela? Quais são as perguntas que você considera que são mais importantes? As perguntas que você faria seria baseado na sua intuição? Seria baseado na sua própria experiência com a maternidade? Seria baseado, talvez, na sua abordagem? Ou seria baseado em evidências científicas? O que a psicologia da gravidez, o que a psicologia perinatal já tem aí publicado, já tem produzido aí para essa área? Provavelmente, se você tá aqui assistindo esse vídeo, algumas coisas sobre essa área, você tá buscando conhecimento. Então, bora lá, vamos entender melhor o que de fato nós devemos fazer de perguntas numa entrevista inicial com gestantes. Uma das principais dificuldades do psicólogo, da psicóloga, quando recebe, então, uma gestante na clínica, é saber que perguntas realizar. Muitos acabam indo para o Google perguntar ali se existe algum tipo de anamnese para ser utilizada com gestantes, algum rastreio, alguma triagem. E o fato é que até existe um instrumento chamado triagem psicológica de aplicação em gestantes. O TPAG é um roteiro, inclusive, aprovado pela SATEPS, que você sim pode utilizar para fazer aí o seu roteiro de perguntas. São perguntas já estruturadas, tá? Se a gestante estiver no primeiro trimestre, tem as perguntas certas. Se ela estiver no segundo trimestre tem as perguntas certas, se ela tiver no terceiro trimestre também tem as perguntas certas. Mas, como a gente nunca sabe quando essas gestantes vão chegar ou não para nós, e muitas vezes a gente também não vai contar com o tempo até esse instrumento chegar para a gente poder fazer as perguntas, então ter umas perguntas na manga é importante. Então este vídeo aqui é para ajudar você que recebeu aí uma gestante muitas vezes e está agora aflita sem saber o que perguntar, se preparando aí para próximo atendimento, como que vai ser. Então eu acredito que essa aula vai te ajudar, vai te acalmar um pouquinho mais aí. Vamos lá, vamos entender que perguntas podemos fazer. Mas antes de eu chegar nessas perguntas, eu quero fazer uma recapitulação sobre a entrevista clínica psicológica inicial. Por quê? Eu tenho percebido que muitos psicólogos entendem que a entrevista clínica psicológica inicial consiste em apenas um encontro, em apenas uma entrevista. E a verdade é que não é bem assim que funciona. Quando nós estamos falando de entrevista clínica psicológica inicial,
principalmente para quando nós vamos atender em psicoterapia, leva muito mais do que uma sessão. Claro que vão existir psicólogos bem treinados, psicólogos já que trabalham há bastante tempo, que têm bastante habilidades e que às vezes conseguem fazer em 1, 2 sessões, tá? Mas psicólogos inexperientes ou às vezes parados há um determinado tempo, estão querendo retomar agora a clínica, podem ter uma certa dificuldade em relação a isso. Portanto, é importante deixar claro aqui para vocês que quando nós estamos falando de entrevista clínica inicial, nós não necessariamente estamos falando de uma única entrevista, da primeira entrevista que você realiza com a sua cliente. A entrevista clínica inicial, ela tem, em média, 5 sessões, tá? Na realidade, assim, nunca ultrapassando 5 sessões, porque senão você não vai começar a sua psicoterapia, você vai ficar ali sempre fazendo entrevista clínica inicial. Então, vamos colocar aí que é uma média de 3 a 5 sessões importantes que o psicólogo, então, vai nessas sessões pegar todas as informações possíveis a respeito do caso, a respeito do cliente. Então, quando nós estamos falando de entrevista clínica inicial, espero que eu tenha deixado claro aqui que nós não estamos falando necessariamente de uma única entrevista, mas estamos falando da entrevista inicial, que pode ir até 5 sessões para a gente poder realmente entender o caso. Tá bom? Um dos grandes objetivos de uma entrevista inicial é você conhecer o seu cliente, a queixa que ele traz para você poder delimitar também algumas regras, como os dias em que acontecerão as sessões, os horários, como você vai fazer quando tiver faltas, feriados, férias, o preço que você vai cobrar de cada sessão, a forma com que você quer receber, se é por sessão, se é um pacote que você vai fazer e receber antes, no final do mês. Então, essas regras do jogo, elas precisam ser colocadas, sim, desde o primeiro dia. Tá? Então, na primeira sessão, essas informações precisam estar claras, até porque, senão, na próxima sessão, se você não deixar isso claro com seu cliente, pode haver falta, pode haver atraso no pagamento, uma série de coisas. Então, existe sim algumas questões que nós devemos já trabalhar logo na primeira sessão. Geralmente, quando chega o cliente na clínica, essa pessoa está bem angustiada, ou seja, ela está precisando falar. Então, muitas vezes o cliente não vai chegar com a queixa pronta, vai chegar com uma emoção ali negativa, desconfortável para ela. Então, isso é comum quando a gente vai trabalhar aí com gestantes ou mulheres no pós-parto, por exemplo. Elas não vão chegar para você dizendo, olha, eu vim aqui porque eu estou com depressão, né? Eu vim aqui porque eu estou com a crise do bebê real, bebê ideal. Não, isso quem tem que saber é você, profissional, que tem conhecimento aí sobre a área da psicologia da gravidez ou da psicologia perinatal, mas não a cliente. A cliente, ela pode muitas vezes chegar com falas desconexas, ela pode chegar trazendo várias queixas ao invés de uma única, e aí então vai precisar da sua habilidade enquanto profissional para delimitar junto com ela uma queixa específica. E claro, acolher nesse primeiro momento toda a demanda que ela traz, tá? As aflições, às vezes tem gente que vai falar do começo ao fim e fica até difícil de você poder estabelecer com ela as regras, né? De dia de semana, horário, essas coisas. Alguns profissionais já combinam antes, né? Vai marcar um horário, então alguns profissionais já até falam pelo direct, pelo WhatsApp, olha, então vai ser sempre às segundas-feiras, sempre às 5 horas da tarde, o preço é tal. Então alguns já combinam isso antes, até para poder deixar esse primeiro dia só para a pessoa poder falar sobre as suas angústias, né? Porque às vezes fica difícil a gente cortar a pessoa no meio de um choro, no meio de um pensamento, para poder fazer o contrato terapêutico. Então, algumas pessoas já fazem isso antes. Então, como você trabalha é como você trabalha, tá? Fique à vontade para continuar seguindo aí a sua forma. Então, primeiro de tudo, saber que nesta primeira sessão, então, como a maioria das mulheres, elas vão chegar já afoitas, né, para querer falar sobre o seu problema, dificilmente você vai conseguir fazer a entrevista inicial nessa primeira sessão. Há uma probabilidade que a sua entrevista, de fato, vá começar somente na segunda sessão.
tá? E é importante. Eu tenho recebido alguns psicólogos que estão atendendo casos sem antes ter identificado uma queixa. Então, atenção para esse ponto. Quando nós vamos trabalhar com psicoterapia, nós precisamos identificar uma queixa. Todo tratamento psicoterápico é em cima de uma queixa, tá? Porque senão a gente não vai saber o que tá trabalhando com a pessoa e aí a gente não consegue saber, inclusive, quando ela vai ter alta. Percebe? Quando essa pessoa vai ter alta? Quando você quiser, quando ela quiser, não é assim que funciona. Então, para que uma pessoa possa ter alta, você precisa antes saber qual é a queixa e trabalhar em cima daquela queixa para que aquela queixa possa ser solucionada, aquele problema possa ser resolvido, diminuir as angústias da sua cliente em relação àquela temática e aí sim poder dar a alta para o sujeito, tá bom? Então, é importante lembrar aqui que se você vai trabalhar com psicoterapia, elaborar a queixa, identificar essa queixa é extremamente importante, se não no primeiro encontro, pelo menos nos próximos encontros com a sua entrevista. O objetivo dessa entrevista é identificar a queixa e o histórico em que essa queixa está se manifestando, para que você possa, então, pensar em intervenções baseados, de repente, aí na sua abordagem, na forma com que você atua dentro da psicoterapia. Um dos objetivos da primeira entrevista é, sim, ter uma segunda entrevista. Quando o profissional não se mostra seguro, então vamos supor que você vai atender uma gestante, você nunca atendeu gestante, você não faz a menor ideia sobre a psicologia da gravidez, você pode transparecer a insegurança que você está sentindo para sua cliente. E isso pode fazer com que ela desista do atendimento e não apareça no segundo encontro. Dá uma pensadinha aí. Você tem conseguido fazer com que seus clientes apareçam no segundo encontro? Ou não? Se caso a resposta for não, então é importante que você comece a aprender mais a respeito, né, de como conduzir uma entrevista inicial, para que você possa ter mais sucesso, transparecer mais segurança aí para o seu cliente, para que ele possa aparecer novamente na semana seguinte, ok? Durante esse processo de entrevista clínica psicológica, né, inicial, você também vai conseguir identificar se a queixa e o histórico de vida da pessoa vai conduzir para uma sessão de psicoterapia de curta duração ou de longa duração. Nem toda psicoterapia deve ser de longa duração. Quando que a gente tem certeza que vai ser de longa duração? Por exemplo, em análises. Olha, eu não vim aqui porque eu tenho uma queixa, né? Eu vim aqui porque eu quero me conhecer, né? Autoconhecimento. Então, aí vai para análise. E aí, a gente pode ficar 5, 10 anos em análise, por exemplo, né? Muitos psicanalistas vão ficar com seus clientes por anos, porque não vão trabalhar especificamente com uma queixa. Mas os psicoterapeutas, sejam eles da abordagem psicanalista ou de qualquer outra, necessariamente precisam ter uma queixa para trabalhar, tá? Para que a gente possa encaminhar esse sujeito para uma alta, inclusive. Então, olha só, quando nós estamos identificando a queixa e a história dessa pessoa, nós precisamos também identificar aí se o que eu vou trabalhar com essa pessoa, qual é o prognóstico que eu vou ter dessa pessoa, né? Eu vou ter um diagnóstico, então a partir dessa entrevista clínica inicial eu consigo obter o diagnóstico, tá? A respeito deste caso. Então, eu vou levantar algumas hipóteses, vou testar, mas eu preciso ter um diagnóstico. E também a entrevista clínica inicial serve para que eu tenha um certo levantamento de prognóstico, ou seja, se vai dar certo, se não vai dar certo, se essa pessoa tem o que é necessário para uma terapia de curta duração ou de longa duração, tá? Mas toda essa parte de diagnóstico e prognóstico a gente vai levantar também durante essas entrevistas iniciais. Geralmente, quando eu falo de psicoterapia de curta duração, eu estou falando da famosa psicoterapia breve, tá bom? Então, principalmente profissionais que vão trabalhar com gestantes,
precisam ter informação sobre psicoterapia breve, porque muitas das queixas que elas trazem para nós na clínica são queixas que precisam ser resolvidas antes do nascimento do bebê. Então, como muitas das queixas precisam ser resolvidas antes do nascimento do bebê, o profissional que vai atender gestantes precisa ter conhecimento sobre a terapia de curta duração, que também é conhecida como psicoterapia breve. É durante essa entrevista clínica inicial também que eu consigo identificar se esse caso ele vai ser de orientação ou de fato de psicoterapia. Muitos dos psicólogos foram treinados a acreditar que nós só atendemos psicoterapia, e isso não é verdade. O psicólogo clínico não trabalha só com psicoterapia. Nós podemos trabalhar no acolhimento, podemos trabalhar na orientação e podemos trabalhar na psicoterapia também. Então, na entrevista clínica inicial, quando eu identifico a queixa, faço o diagnóstico, levanto o prognóstico, eu também consigo avaliar se vai ser de curta duração ou longa duração. Neste momento, eu também tenho capacidade para poder identificar aí se o que essa pessoa precisa de mim naquele momento é, de repente, uma orientação ou, de fato, psicoterapia. E a entrevista clínica inicial, ela serve para isso, para que a gente possa identificar esses pontos. E quais são as 4 principais dimensões que nós devemos investigar durante a entrevista clínica inicial? As 4 principais dimensões são hereditariedade, socioeconômico, contextual e histórico. Vamos ver cada um desses. Então vamos lá para hereditariedade. Hereditariedade é muito importante. Por quê? Quem é a gestante que eu estou atendendo? Quem é a mulher no pós-parto que eu estou atendendo? É adolescente? É adulta? É alguém que já está no climatério, próximo à menopausa? Se a gente estiver falando de gravidez na adolescência, estamos falando de uma gestação de risco. Se estivermos falando de uma gestação de uma mulher acima de 40 anos, também estamos falando de uma gestação de risco, por exemplo. Então, conhecer a idade faz parte aí, né? Não só para preencher papel, protocolo, mas também do conhecimento, né? Da psicologia perinatal. Sabemos que a idade em que acontece a gestação pode ser um fator de risco. Outra coisa que nós precisamos identificar aí é, de repente, se essa cliente ela tem algum problema genético hereditário que possa também influenciar aí no curso desse seu período perinatal. Tá? Então, todas essas questões aí de idade, hereditariedade, faz sentido a gente perguntar. Depois de investigado isso, nós podemos ir para a dimensão sociodemográfica. Então, saber, por exemplo, qual é a renda mensal familiar dessa sua cliente. Nós sabemos, por exemplo, que quanto menor a renda, maior são as chances de apresentar alterações emocionais significativas. Essa pessoa, ela já tem outros filhos ou não? É o primeiro bebê. Mulheres, por exemplo, que já têm outros filhos, têm maiores chances também de apresentar alterações emocionais significativas. Qual é a escolaridade dessa sua cliente? É baixa a escolaridade? É alta a escolaridade? Quanto menor a escolaridade, maior as chances de alterações emocionais significativas. Então, ter essas informações, elas não são só para preencher no papel, mas elas vão dar pista para o profissional que tem conhecimento em psicologia perinatal, se aquilo é um fator de risco ou não. E isso vai ajudar no prognóstico, porque essas informações vão ajudar a entender se vai ser de curta duração ou de longa duração, por exemplo. Por isso, da importância do profissional que vai atender esse público não saber só as perguntas que fazer, mas por que está fazendo essas perguntas e o que fazer com essas respostas, como que essas respostas vão influenciar diretamente no diagnóstico e no prognóstico, e na forma que eu vou conduzir as sessões também, né? Curta duração, longa duração, orientação, psicoterapia, todas essas respostas vão influenciar. Depois nós vamos então para a terceira dimensão, que é a dimensão contextual. Em que contexto, né, está acontecendo essa situação, problema que a pessoa resolveu procurar o seu atendimento, tá? Qual é o contexto? É importante entender. Ela é casada?
Não é casada? Ela tem alguma atividade ocupacional? Não tem uma atividade ocupacional? Sabe? O contexto, então, em que está acontecendo essa gestação é importante ter informação. É no momento em que ela planejou ou não planejou essa gestação, tá? Então, essa dimensão contextual é importante para eu poder entender melhor o caso. E aí, depois eu tenho investigado hereditariedade, condições sociodemográficas e o contexto em que aparece essa queixa, eu preciso ir então para o histórico de vida dessa cliente. É no histórico de vida dessa cliente que eu vou começar a identificar melhor sobre a queixa e sobre como eu vou ter que trabalhar com essa cliente, tá? Então, algumas perguntas importantes que não podem faltar aí quando você vai atender uma gestante. Então, uma pergunta muito importante que você pode fazer é em relação à relação que ela tem com as suas figuras parentais, com o pai e com a mãe. Qual que é a dinâmica desde a infância com esse pai, com essa mãe? É uma boa relação? Não é uma boa relação? Dependendo do que ela falar, isso vai ter influência direta sobre a queixa. Então, é uma das perguntas principais que nós devemos fazer, independente de qual é a sua abordagem, tá? Conhecer, então, como que ela internalizou o que é ser pai, o que é ser mãe, por conta da relação que ela teve, né? As crenças que ela foi levantando, as memórias que ela tem a respeito disso, são fatores importantes para que o psicólogo entenda aí na entrevista inicial. Outra pergunta importante de se fazer é entender quais são os sonhos que essa pessoa tem de vida. Porque muitas pessoas, muitas vezes, atribuem à maternidade um período que não dá mais para realizar os sonhos, tá? Então, conhecer os sonhos que ela realizou, os sonhos que ela ainda não realizou, é importante também, porque isso pode ter relação direta com a queixa que ela traz para você também. Outra coisa que você pode e deve investigar é se ela teve aborto anterior a essa gestação, tá? Muitas pessoas não perguntam a respeito disso porque tem medo, psicólogos ficam com medo às vezes de perguntar se a cliente teve aborto anterior ou não, e muitas vezes vão descobrir isso só lá na frente, já na metade do caminho que essa mulher teve um aborto. E assim, se tivesse ficado sabendo disso bem antes, teria ajudado em muitas coisas desde o início do processo. Então já faz essa pergunta logo de início, tá? É importante, só para você saber, se ela já teve um aborto anterior a essa gestação, aumentam as chances dela estar apresentando alterações emocionais significativas na gestação atual ou na maternidade. Às vezes a mulher vai te procurar também no pós-parto. Entender qual é a representação de maternidade que essa sua cliente tem também é importante. Às vezes a representação de maternidade que ela tem é de algo negativo. Às vezes ela nunca planejou ser mãe, não queria ser mãe. Ela escuta coisas negativas sobre ser mãe e por isso ela não queria ser. Ou às vezes ela tem uma representação totalmente oposta, né? Ela sempre desejou ser mãe, ela sempre acreditou na romantização da maternidade, sempre achou que ser mãe seria uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Então você tem que conhecer qual que é a representação social que a sua cliente tem sobre maternidade, porque isso também vai dizer muito sobre a queixa que ela traz para você. Investigar também sobre a relação conjugal da sua cliente. Como está essa relação conjugal? Como ela conheceu o parceiro ou a parceira? Como está a relação neste momento? Se está ok, se não está. Tudo isso faz diferença também aí para você, né, poder fazer um diagnóstico e prognóstico aí do caso. Conhecer sobre a sexualidade da sua cliente é importante também. A sexualidade é um assunto muito importante neste período perinatal. As mulheres, elas engravidam porque tiveram uma relação sexual, tá? O bebê, ele nasce pela vagina. Então, sexo e período perinatal, sexualidade e período perinatal estão muito ligados. Então, sim, é preciso fazer perguntas a respeito de sexo e sexualidade também da sua cliente. Outra questão que você deve investigar é em relação à atividade ocupacional dela. Ela gosta do que faz?
ela fez faculdade, né, e trabalha na graduação que ela tem, por exemplo, ela sente prazer na atividade ocupacional dela ou não? Muitas das queixas que levam mulheres para o nosso consultório estão relacionadas à atividade ocupacional, tá? Quanto mais as mulheres amam o que faz, atividade ocupacional que exerce, mais conflitos elas vão apresentar em relação à maternidade também, tá? Porque elas ficam divididas entre esses dois amores, digamos assim. Então, é importante a gente também conhecer a respeito aí da atividade ocupacional dessas mulheres. Então, essas são as principais perguntas que eu recomendo que você faça em uma entrevista clínica inicial. Perceba que muitas vezes uma pergunta que você vai fazer sobre a história da sua cliente vai levar uma sessão inteira. De repente, você vai perguntar lá da relação dela com o pai e com a mãe. E aí, você não vai ter uma resposta de 5, 10 minutos. Às vezes, você vai ter uma resposta de uns 40 minutos ou até mais. E você vai precisar de uma outra sessão para fazer a outra pergunta sobre o relacionamento conjugal dela. E aí, talvez você tenha que ficar mais uma sessão para ouvir e por aí vai. Mas sempre tenha o cuidado de não deixar exceder a 5 encontros, tá? De entrevista inicial clínica. Mas essas são as principais perguntas que você deve saber já de antemão, já de início, antes de fato começar a planejar as suas sessões. E talvez você possa estar aí pensando: legal, Rafa, eu entendi quais são as perguntas que eu devo fazer na entrevista clínica inicial, eu entendi, né, que eu posso fazer isso durante várias sessões, até 5 sessões, mas e aí, depois de eu levantar todas essas informações, o que eu faço? Bom, a resposta é: você precisa ter conhecimento sobre psicologia perinatal para saber o que fazer. Aqui eu tô te mostrando como você pode fazer essas perguntas, quais são as perguntas importantes. Agora, para você poder fazer a psicoterapia não dá em uma única aula para eu poder te ensinar. Para isso, você precisa ter conhecimento teórico, técnico, todas as ferramentas, né, que a psicologia perinatal fornece para o profissional. Então, saber o que perguntar é uma coisa, e o que fazer, como intervir, que ações, né, elaborar, como levar essa cliente, né, para a alta é uma outra história, e que isso vai demandar, sim, conhecimento profundo a respeito da área de psicologia perinatal. Então, caso você não seja aí uma psicóloga perinatal, um psicólogo perinatal, mas se interessou por atender casos semelhantes, casos de gestantes, casos de mulher no pós-parto, saiba que existe uma área e essa área se chama psicologia perinatal. Tá? E aqui no Instituto Mater Online, nós somos referência nacional e internacional de ensino nessa área. Então, quer aprender mais? Aqui no YouTube você vai encontrar muito material. É só você procurar aqui que tem várias outras aulas para você se divertir aprendendo sobre psicologia perinatal, tá? Temos cursos também, caso você queira, é só, né, entrar em contato com alguém da minha equipe. Mas o fato é também que eu quero te convidar para o nosso canal do Telegram, tá? Eu tenho um canal no Telegram onde todos os dias eu posto conteúdos importantes sobre essa área da psicologia perinatal. Esse canal do Telegram se chama Psi por um Mundo Melhor. Tá aparecendo aqui para você o link, inclusive, para entrar gratuitamente para participar deste canal e receber todos os dias conteúdos sobre essa área. Então, para que você realmente possa atender gestantes e mulheres no pós-parto, é importante sim conhecimento sobre psicologia perinatal. E eu estou aqui querendo poder te ensinar cada vez mais e fazer de você uma profissional requisitada nessa área e segura para atender toda e qualquer demanda da área perinatal, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe aqui os seus comentários, as suas perguntas. Terei o maior prazer em poder ler e responder para você, ok? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.